Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da ACEDIC, o ACEDICcast, Ideias que Transformam Negócios. E hoje nós estamos com convidados muito especiais. Comigo, aqui do meu lado, o presidente atual da ACEDIC, Guilmar Prete, que vai apresentar os nossos convidados, e eu tenho certeza que vocês vão ficar extremamente empolgados com tudo que vocês vão ouvir. São duas pessoas que têm histórias fantásticas para poder contar para a gente. E o melhor de tudo, tá? São histórias de realizações, de vitória, que é o que é a nossa proposta de trazer para cá. Tá? Então nós vamos falar a respeito de liderança, vamos falar a respeito de desenvolvimento, de cooperativismo, tá? E aí já vai um spoiler para você, ambiente de negócio e principalmente sobre grandes instituições, até porque o que nós vamos falar a respeito dessa organização hoje, muita gente não sabe e vai ficar assustado. Não é, Guilmar? Primeiro, Adalto, aí, como você abriu, hoje nós estamos recebendo duas ilustres figuras, né, ou figuras ilustres, né, com a gente aqui. Já tivemos agora mesmo um bate-papo muito, muito bom, né, lá na ACEDIC. Diga-se de passagem que quem não foi, perdeu. Então, eu quero agradecer aqui aos meus amigos, Nailson, meu amigo Alair. Obrigado por vocês terem aceitado estar com a gente aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o associativismo, o cooperativismo, né? Tudo isso que envolve a sociedade, o crescimento, o desenvolvimento da cidade. Fiquem à vontade aí para dar seu bem-vindo aqui junto com a gente. Eu quero agradecer, obrigado da acolhida. Eu sempre fico muito feliz de estar aqui em Colatina. Eu que passei boa parte da minha vida aqui, né? Um pedaço importante da minha jornada profissional foi aqui. Fui muito acolhido em todos os momentos, como fui hoje também, poder compartilhar um pouco da nossa trajetória, especialmente desse momento que nós estamos vivendo e olhando para o futuro. Então espero que a gente possa ter uma boa conversa aqui e trazer insights, trazer reflexões para todos que estão nos ouvindo. Enfim, eu estou muito contente e contente também por estar ao lado do Alair, que é um profissional que nós trabalhamos juntos há muitos anos, e me deu a oportunidade de vir para a Colatina à época, iniciar um projeto aqui, e hoje bem consolidado, e como mantenedor também da ACEDIC, fomentando o associativismo. E aí, para passar para o Alair, eu quero já agradecer todas as empresas, todas as pessoas que se dedicam, as empresas que cedem seus executivos, né, e as pessoas, os empresários que se dedicam a causas que são para além do seu segmento específico, que é o caso da ACEDIC. Então, convidando todos para realmente conhecer e fazer parte desse movimento que tende a fortalecer toda a região e a cidade de Colatina. Excelente. Bem, né, uma alegria muito grande, né? Obrigado, ACEDIC, obrigado, né, Adalto e Guilmar, por essa oportunidade. Como você falou, tivemos um momento muito oportuno. Eu, Nailson Palá, um profissional de carreira do sistema Cicobi, que cresceu ao longo do tempo, e a gente fica muito feliz. Veio para cá realmente em 2003, fazer um trabalho na região e falar hoje sobre esse tema de associativismo, cooperativismo, desenvolvimento de grandes empresas. Para a gente é uma alegria muito grande. Nós somos muito gratos à sociedade de Colatina por ter nos acolhido, por ter feito essa instituição crescer como cresceu ao longo do tempo, e também agradecer a ACEDIC, uma das primeiras parceiras aqui, uma das principais parceiras que nós tivemos desde o nosso início, CDL, ACEDIC e outras entidades que contribuem muito com o crescimento da nossa instituição, esse município e da nossa região. Muito bom. Bom, para a gente poder começar, já vou dar um spoiler para vocês. E eles não estão acostumados muito com isso, mas adoram fazer o que eu vou convidar eles para fazer agora. Nós aqui contamos histórias. E para a gente poder começar e entrar nessa seara do que foi o desenvolvimento do Nailson, do Alair dentro do Cicobi, essa coisa toda, de onde é que vocês vieram? Como é que aconteceu essa aproximação do Cicobi para vocês se tornarem essas referências que vocês são hoje? Você, Nailson, hoje Vitória, Alair aqui em Linhares, pessoa extremamente conhecida e querida também em Linhares. E aí? Vamos lá, talvez, né, nessa história o Nailson, talvez eu comecei um pouquinho antes e depois o Nailson, né, faz parte muito forte dessa história. Eu só posso fazer Como é que você começou antes? Você tem cabelo e ele tá careca? É porque o pessoal fala que as pessoas vão crescendo e os mais inteligentes vão ficando careca. E os menos providos, às vezes, não têm a mesma oportunidade. Por isso que a gente estava na retaguarda. Desculpa, Adalto, mas
Mas assim, a minha história no cooperativismo começou em 1993, né, em Rio Bananal. Hoje a nossa cooperativa é fruto de união de algumas cooperativas e eu ajudei a constituir uma cooperativa. E na época eu tinha uma experiência profissional em uma instituição financeira, fiz faculdades e acabei abrindo um escritório de contabilidade. E aí eu fui o contador na época da cooperativa, fiz toda a constituição e a cooperativa começou em 1994, aquela regional, aquela cooperativa regional. Hoje nós somos frutos de união de 5 cooperativas. Outros começaram em 89, outras começaram em 90, a nossa na época começou em 93, e ao longo do tempo teve esse processo de unificação que seja talvez um outro podcast que possa estar contando essa história. E ali começamos e em 94 abrimos realmente a cooperativa em Rio Bananal. Já existia uma cooperativa de crédito em Linhares, né? E já existia também em São Gabriel. E na Wilson veio em seguida em 1995. A cooperativa começou, eu comecei como contador, como tinha experiência bancária, comecei a trabalhar internamente e a cooperativa crescendo muito. E na Wilson em 95, né, um ano depois, começou a trabalhar conosco, né, como estagiário, depois ele conta essa história, mas como estagiário da instituição. E ao longo do tempo foi crescendo e a cooperativa depois abriu uma filial em 1999 em Marilândia, né, essa cooperativa então. E em 2013 viemos para Colatina. E Colatina, quando nós viemos para cá, realmente um período muito desafiador. Essa região, para o cooperativismo até então não tinha tido tanto sucesso. Não havia uma tradição construída. Uma tradição e pelo contrário, não só a tradição, mas as experiências obtidas anteriormente foram negativas. Então a gente não veio para cá não começando do zero. Existiam outras cooperativas, mas algumas outras atrapalhou muito a imagem do cooperativismo. E a época, né, a cooperativa veio crescendo e aí entra na Wilson como profissional já de carreira da instituição. Ele vai contar um pouquinho. E aí foi crescendo e nós fomos, né, se desenvolvendo nessa localidade. E hoje, né, aproveitar a oportunidade, nós somos muito gratos à sociedade colatina. Nós temos hoje um nível de participação no mercado entre as maiores instituições, em alguns aspectos, primeira maior instituição ou segunda, mas sempre entre a primeira ou segunda maior instituição financeira de Colatina. Lá atrás tem muita credibilidade e hoje a sociedade tem se tornado e a gente tem um compromisso com essa mesma sociedade. Estamos atrasados um pouquinho com as nossas expectativas de construção dos imóveis próprios, tanto aqui no centro, né, em Colatina quanto em São Silvano, mas isso tenho certeza que em breve nós teremos condições de entregar. Alair, você hoje cuida como executivo região norte, que a gente chama? Hoje, é que acontece. Em 2010, nós temos o primeiro processo de unificação de cooperativa. Unimos a cooperativa, que era o Cicobi Centro-Norte, que era o Rio Bananal, Marilândia e Colatina, com o Cicobi Norte Litorâneo. Passamos a ser o Cicobi Leste Capixaba. Um processo de avanço, e as coisas foram funcionando, fomos crescendo, né, em todos os sentidos, em vários indicadores. E agora, mais recentemente, nós passamos por um outro processo de unificação com o Cicobi Norte. Então, o Cicobi Leste Capixaba, junto com o Cicobi Norte, passamos a formar o Cicobi Conexão. Hoje, uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. Em todos os itens, nós contemplamos sempre entre as 10 primeiras cooperativas de todo o sistema. Em 2024, nós fomos a cooperativa no Brasil com maiores sobras do sistema cooperativo de todos os sistemas. E em 2025 nós vamos estar, né, passando esses números para o nosso associado, para a sociedade. Mas tivemos um resultado também espetacular, tivemos um crescimento de 50% em relação a 2024, tivemos uma sobra de 651 milhões. Nossa cooperativa, ela tem se contemplado como a cooperativa mais eficiente do Brasil nos últimos 12 anos. Significa o seguinte, nós que menos gastamos para você fazer a gestão do negócio. Aproximadamente a cada R$100 que a gente ganha, né, que a gente arrecada, que a gente ganha, a gente gasta menos de R$20. E o sistema financeiro, a média, geralmente a maioria das instituições fica acima de 30, as públicas, às vezes acima de 40. Significa o seguinte, cada R$100 que ganha, nós gastamos menos de 20, algumas gastam um tanto de 30, outros 40 e até mais. Então é por isso que o nosso resultado vem do sócio, mas esse resultado tem vindo graças a uma gestão muito austera, muito pé no chão. E quando você pega outros indicadores, nossos ativos agora ultrapassou 13 bilhões de reais,
Nosso patrimônio líquido, que é o recurso próprio da cooperativa, passou 2,5 bilhões. Então, os nossos números têm sido muito consistentes ao longo dos anos e muito sólidos. E a gente sabe que o sistema financeiro vive, né, um aspecto muito importante do sistema financeiro é a credibilidade. E a gente tem conseguido crescer, transmitir para a sociedade essa credibilidade em todos os aspectos. Já passo agora para você, né? Eu sou até para poder te orientar. Você talvez não tenha tanta ambiência com essa afirmação, a importância dessa afirmação que o Alair fez agora para a gente, quando ele fala que o Sicoob aqui em Colatina fica em primeiro, segundo lugar. Gente, aonde você tem Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal instalado, é muito difícil você competir. Então, quando você tem uma instituição privada se despontando dessa maneira, é algo assim que é muito maior do que a gente pode imaginar. Mas olha, passando agora para você aqui, Nailson, nós sabemos que de onde você vem é tradição, porque tem dois padroeiros, né? Bom, primeiro, mais uma vez é bom estar aqui, tá ao lado do Alair, como eu falei anteriormente. A minha trajetória é uma trajetória, eu tenho um pouco mais de 30 anos como profissional do sistema Sicoob, metade dessa carreira como seletista, né, em vários cargos operacionais, de gestão, e algo agora em torno dos últimos 15 anos de cargos de gestão como estatutário da cooperativa. Na cooperativa singular, era colega de diretoria de Alair, enquanto estava na cooperativa singular, e agora na cooperativa central. Já volto a falar nessa organização do sistema para a gente entrar depois em alguns aspectos de liderança. Fui muito jovem, gestor, então sou natural de Linhares, cresci no município de Rio Bananal, aos 19 anos já era um gestor na área operacional e tive um desafio enorme, aos 23 anos, vir aqui para Colatina e inaugurar a primeira agência Sicoob aqui, como o Alair trouxe, um desafio enorme de explicar o que era o cooperativismo, como que o Sicoob funcionava, como que as pessoas faziam parte, o que era ser dono de uma instituição financeira. E depois tive a oportunidade também de inaugurar a agência de São Silvano e ficar por um período convivendo aqui com a sociedade colatinense e toda a região. Importante dizer, porque a CEDIC também, ela olha por toda a região, para Colatina ser esse polo importante como é. Fui muito bem recebido, as pessoas entenderam a força da união em prol de um objetivo, no caso específico do cooperativismo, né, a operação financeira, e isso frutificou. Hoje a gente tem um share de mercado muito interessante na região e na cidade especificamente. Continuidade, muitos líderes formados aqui. Hoje o sistema Sicoob, especialmente o Sicoob Conexão, tem muitos gestores que estavam aqui naquele momento e que construíram, né, o que é o Sicoob hoje nessa região. E volto a dizer, que bom que é uma instituição que olha para o associativismo como um todo e apoia iniciativas como a da CEDIC em toda a rede empresarial, né, conforme várias outras organizações também, apoiam, porque a gente precisa se unir como sociedade para falar sobre os bons projetos e ajudar a gestão pública a entregar maior valor para a sociedade como um todo. Então é um pouco da minha trajetória aqui, mas também passei pelo associativismo por algumas associações, e especialmente o Espírito Santo em Ação, que foi o período que eu fiquei maior tempo, me dedicando como voluntário, obviamente, com a organização, incentivando essa participação. E hoje eu vim aqui mais cedo para falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse olhar da influência, o que a gente pode focar o nosso foco de atividade e como a gente pode se preparar para os ciclos normais, né? Os ciclos econômicos, os ciclos das nossas empresas. Eu acho que é muito importante isso, e essa preparação faz com que a gente possa, em períodos de adversidade ou de cenários menos claros, a gente possa estar mais preparado para dar a resposta tanto no nível de governo, quanto no nível de empresa e quanto no nível de família e indivíduo. Então, eu entendo muito isso, e que bom que vocês me deram a oportunidade de mais cedo poder conversar com vocês sobre isso. Diga-se de passagem, então, que a experiência que nós vivemos com você hoje pela manhã te ouvindo, impressionou todo mundo pelo volume de informação que foi assim, estupendo. E a qualidade da informação que estava chegando naquele momento ali para todo mundo. E uma situação que nós estávamos colocando, a gente gosta muito de contar histórias, né? E essas histórias, como você contou várias ali,
serve de inspiração para as pessoas entenderem de quando você se determina a fazer acontecer, é possível. Mas dentro disso tudo, tá? Bom, antes do executivo nós conhecemos o Nailson, o ser humano, tá? O Alair também ser humano e as histórias. E tem uma história entre vocês dois, tá? De que parece que teve uma pessoa que te contratou na época, né? E quem foi essa pessoa, Nailson? Eu tive a oportunidade de começar a carreira profissional ao lado de Alair, outros colegas, conhecer, né? Eu estava chegando no mercado de trabalho, eu brinco que o processo seletivo no passado, eles usavam muito questões relacionadas à escola. E falo muito isso porque eu ainda no início do ensino médio, foi na escola que me indicaram para poder fazer o processo seletivo, a entrevista no ambiente lá do Cicobi, da cooperativa específica lá em Rio Bananal. A Lai foi uma das pessoas que me contrataram e tinha alguns vieses, né? Porque o viés era de alguma pessoa que, mesmo jovem, já participava de alguns movimentos. E naquela época, eu frequento até hoje, mas naquela época eu participava muito ativamente da Igreja Católica da minha comunidade. E isso foi um fator importante na seleção, né? É uma pessoa que já fala em público, já conversa, já participa da comunidade. E eu entendo que isso foi um DNA positivo e que eu busco carregar até hoje, que é colaborar nas esferas onde eu estou, poder colaborar com discussões, né, com todo o investimento que o Cicobi e nós fizemos individualmente, capacitação, qualificação, muitas experiências internacionais, tanto no cooperativismo como em outras áreas, para poder conversar, e isso fortalece a gente. Então, ela aí é uma pessoa fundamental e que bom, volto a dizer, que ele está conosco hoje aqui. É interessante quando a gente vê essa conexão, né? Já se chama Cicobi de conexão, né? Então é interessante como ver essa conexão, esse trabalho que vem sendo realizado, né? E aí, quando você coloca assim, eu já participava de uma entidade, né? Quando você estava na igreja, você já estava fazendo um cooperativismo, um associativismo, né? Então isso é o que a gente busca, né, de verdade, da sociedade por um todo. O nosso trabalho hoje nada mais tanto de vocês enquanto cooperativa, e você que esteve no Espírito Santo em Ação, continua lá como conselheiro, esteve como presidente do Espírito Santo em Ação, o trabalho que a gente realiza na CEDIC, né? A CEDIC é uma associação, né, de empresarial, de cada vez mais fortalecer a presença do privado, né, dos empresários, da sociedade, dentro das discussões do crescimento do todo. Que as pessoas acham que, às vezes, a gente está ali para olhar para o nosso umbigo. E nós não estamos ali para olhar para o nosso umbigo, nós estamos ali para tentar fazer um trabalho de apoio, né, e de crescimento. E hoje você, mudando um pouquinho já de você hoje, como o Adalto disse, você hoje trouxe muitas coisas que eu acho que fez quem estava lá pensar um pouco mais. O Alair vive entre Colatina, aliás, hoje ele é mais ele não sabe se ele é colatinense, ele é linharense, né? Que também tem a Associação dos Empresários Empresarial de Linhares, né? Nós todos hoje, além de vocês dois estarem praticados, nós todos, Adalto foi presidente da CEDIC, hoje está... Fomos presidentes no mesmo período, eu e Alair. Então vocês estão falando, só tem... Você participa, né? Participa. Então o Adalto hoje já está presidente do Conselho de Segurança de Colatina. Isso tudo para o cooperativismo, fala aí, ele movimenta o seu público interno, às vezes, assim, tanto a questão do associativismo empresarial, como a questão do cooperativismo dentro da região, porque isso tudo tem uma conexão forte, né? O que a gente vê, inclusive, sempre em todas as localidades que a gente vai, ou até hoje em dia, local que a gente chega numa localidade, um dos principais pontos de entrada nosso é através das entidades. Uma associação, ou às vezes um próprio Rotary, ou às vezes um CDL, ou uma associação empresarial, porque a gente percebe o seguinte: quem está em uma associação, geralmente ele pensa no coletivo, ele pensa num crescimento mais homogêneo. Perfeito. Então eu faço parte da ADEL, fui presidente durante 4 anos,
Hoje a presidente atual, a nossa diretora operacional do Cicobi, dando a contribuição como instituição. Uma mulher. Foi a primeira mulher, né, como presidente da nossa entidade lá local. E a gente sempre tenta incentivar os nossos profissionais que participem de entidades. Que você, através das entidades, você contribui de forma coletiva. Nós, né, sempre, qual o objetivo que você pega, vamos supor, de uma entidade empresarial? Fazer com que a cidade cresça economicamente e socialmente. É o objetivo. Quem pensa de forma pessoal, geralmente não fica participando de entidade. Ele pensa no eu e toca a vida. Só que a gente sabe que para se ter uma sociedade mais justa e ter um crescimento econômico mais homogêneo, geralmente acaba passando por essas entidades. Porque você pensa globalmente, você pensa em estratégia global, você pode até mais devagar, mas você vai de forma mais sólida. Então o Cicobi, né, tem com isso desde o seu próprio DNA, ter um crescimento econômico, e a melhor forma que se tem é através das parcerias que a gente faz com outras entidades. E aí, lógico, que o privado ou particular é necessário, é importante, mas quando você tem um olhar mais coletivo, você vai chegar mais longe e chega mais sólido. E se puder, só uma complementação importante, que esses espaços são espaços que são além concorrência. Espaços que todos são convidados para participar, para debates, para a construção de ideias que melhoram a sociedade como um todo. E isso faz com que a organização que está lá, a empresa que está lá, ela consiga se desenvolver. Então são arenas neutras, não de defesa de interesse, mas arenas de defesa de políticas públicas de maior qualidade e também de capacitação para o próprio empresariado para se preparar para enfrentar as oscilações naturais dos cenários econômicos, enfim, os desafios que temos todo dia. E eu entendo que o Cicobi, ao longo dos anos, faz isso muito bem, várias outras organizações, para participar dessas arenas de diálogo e de debate, cedendo seus executivos. A Laí disse, a Laí foi presidente da ADEL, eu servi no Espírito Santo em Ação, e a Michele agora servindo, entre outros, conforme vocês, que deixam seus afazeres particulares para dedicar um pedaço do tempo de vocês, e a gente sabe que não é um pedaço pequeno, para pautas coletivas, né? Então, acho que nós estamos falando disso, de como engajar a sociedade para as coisas positivas. E aí é bom frisar bem isso aí que você acabou de dizer, Adalto, só antes de você falar, que nós todos somos voluntários. É voluntariado. Né? Ontem nós estávamos em Vitória, no Palácio, hoje nós estamos aqui. Tudo isso aqui, nós vamos para Vitória no carro nosso, nós pagamos o nosso almoço, não tem... Né? E ainda contribuímos com a associação mensalmente como qualquer outro. Né? Então eu falo sempre que as pessoas acham que isso aqui nós recebemos, nós temos um prolabore, né? Não, nós somos voluntariados que gostamos do que fazemos e que pensamos, como o Laí falou, e você, no coletivo. Né? Eu acho que o ponto-chave em cima do associativismo, no mais alto nível, ele acontece justamente quando você vê a manifestação do que a gente está vendo nos dois, até porque é uma coisa comum entre nós quatro aqui, onde os movimentos que nós fazemos desse voluntariado, dessa disponibilidade, nada mais é do que um movimento de gratidão. De agradecer por tudo aquilo que todo esse ambiente empresarial, que os lugares por onde nós passamos, onde nós estamos estabelecidos, nos proporcionam para a gente poder viver as nossas vidas e as nossas famílias. Eu acho que, ainda contribuindo um pouco da conversa que nós tivemos e trazendo agora de forma mais objetiva também para quem está nos ouvindo, além do voluntariado, da vontade de colaborar, nós precisamos ter método, precisamos ter plano de médio e longo prazo, precisamos ter uma organização das pessoas para que possam participar. Então a presença é importante, a discussão é importante para que a gente possa ter resultado objetivo. O Espírito Santo em Ação trabalha em planos estratégicos de longo prazo que perpassam governos, uma instituição como a CEDIC é apartidária, né, uma instituição, mas é política, uma instituição política que discute políticas públicas e tenta trazer projetos com evidência. Então a gente do meio empresarial, o que a gente busca é trazer esse pragmatismo do meio empresarial
para realmente ter impacto na vida das pessoas. Então, é importante dizer isso para convidar as pessoas para participar tanto da CEDIC como de outras associações, mas com esse propósito, né, Liemar, de estar participando, de estar presente, mas para ter entregas concretas no final do dia. Trabalhando muito na nossa área de influência e tirando os ruídos desnecessários que muitos cenários se apresentam, né? Então, essa é a mensagem que eu quero trazer aqui muito para esse podcast, que eu tentei trazer hoje pela manhã, para quem pôde participar lá do café da manhã, essa visão clara de que a gente tem que evoluir, né? Progresso parcial também é progresso, às vezes a gente não consegue o todo, mas a gente caminha em direção de um bem comum maior. Perfeito. Vou fazer uma afirmação aqui e eu vou pedir aos dois que estejam totalmente à vontade para poder fazer as correções que sejam necessárias. Nós temos aí uma marca do Cicobi dentro do Espírito Santo que ultrapassou 780, está alcançando 800 mil, tá, associados e 196 pontos de atendimento. Que história é essa? E aí eu preciso trazer então alguns dados agora, falando objetivamente do Cicobi, atualizando todos os dados. Nós estamos em 4 unidades da federação agora. 85% da nossa operação é Espírito Santo. O Cicobi como um todo nacional está no Brasil todo, né? E a nossa regional, que é uma de 14 regionais que tem espalhado pelo Brasil, está nessas 4 unidades. Então, além do estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Vale do Paraíba e São Paulo, e essa região litorânea que vai até Salvador, especialmente nós temos 2 polos lá. A região metropolitana de Salvador e a região ali de Ilhéus, Itabuna, aquele entorno. São 118 municípios, 213 unidades, e no todo, está correto, no Espírito Santo algo em torno de 800 mil cooperados, no todo a gente tem mais de 1 milhão de cooperados, uma empresa que é da sociedade, que começou bem pequenininha, como eu e ela aí comentamos aqui, lá no início, no final da década de 80, com nossos fundadores, um desejo muito grande de dar crédito, na época era o desafio do crédito, hoje já tem um desafio que a gente tem, da justiça financeira, dar crédito a taxas competitivas e na hora certa para o empreendedor, com essa operação que ultrapassou 36 bilhões de ativos na nossa regional, no Brasil como um todo, algo em torno de 400 bilhões, é uma operação significativa. E o resultado que volta para a sociedade, né? O ano 2025 a gente fechou com quase 1,7 bilhões, né? Mais exatamente 1.670. Desses 700, quase 710 milhões nós estamos devolvendo diretamente para o sócio, para os nossos cooperados, então é aquele que tem movimentação. Dia 4 de maio vai ser feito o crédito de acordo com as aprovações que serão feitas nas assembleias, creditamos os juros ao capital. Então, e a gente fomenta então a poupança local, aumenta a competitividade e a poupança, o dinheiro circulando na região. Então isso é muito importante, a gente é muito grato por isso, pelo profissionalismo do cooperativismo financeiro, profissionalismo do Cicobi e agregar valor para a sociedade. Muitos municípios onde nós estamos, se o Cicobi não estivesse lá, era menos recurso que está circulando lá. Então é menos dinheiro para o empreendedor, é menos competitividade, porque é mais um player que está ali, né? Na hora de você buscar a sua solução financeira, você tem mais uma solução. E instituição de território. Termino falando isso. O Cicobi é uma instituição de território. Ele é daqui, ele é das pessoas que estão aqui e ele tem compromisso com o território. Isso é diferente de outras instituições que cada um no seu valor, o seu local, mas que não tem essa conexão com o território. Então, se precisar fazer, por exemplo, um corte de custo, ela corta em qualquer lugar. Não, a gente está aqui, é presente, está aqui há muitos anos, e isso é o que fortalece o Cicobi. Por isso que a gente ampliou a nossa área. Então, agora nós temos uma área de expansão algo de 330 municípios, quase 30 milhões de habitantes. Então, a gente está planejando e está preparado para um outro ciclo de crescimento, com muita responsabilidade, por isso que índices sólidos, índices de Basileia, índices gerenciais, resultados consistentes, um olhar especial para as pessoas, tanto para o nosso público interno quanto para a sociedade. Então, essa instituição de território, aproveitando, estou fazendo mais uma propaganda aqui, mas isso para as entidades. Acabei de falar com o Liemar na saída, nós estamos com um edital social aberto. Olha só, que legal. É o 8º edital social. Do dia, agora desde o início de março até dia 30 de abril pode fazer as inscrições.
Está no site comunidadesicop.com.br, e as entidades que fazem ações do bem, inclusive a CEDIC, podem cadastrar seus projetos e serem beneficiadas. É um recurso de fundo perdido, ou seja, é uma doação direta, com a contrapartida é só a prestação dos serviços. E aqui no Espírito Santo a gente deve investir nesse ciclo, nesse edital, algo próximo de R$10 milhões. Então, para ajudar as entidades a fazerem seus projetos e fazerem o bem para um número maior de pessoas. Eu vou tomar a liberdade de assumir um compromisso com os dois aqui. Eu sei que você é o presidente. Eu vou tomar a liberdade para mim assumir. Assim que o edital já foi publicado, Está pronto, é só entrar lá e cadastrar o projeto. vamos pedir para poder colocar o link do edital do Cicobi, dos projetos sociais, no site da CEDIC. E hoje, então, vou te contar mais uma nova. Nós somos convidados pelos dois a CEDIC participar do edital. Então nós vamos colocar um projeto lá também. Com certeza, com o maior prazer. Para nós participarmos e entregar para a sociedade. Né? Perfeito. Olha, quando o dinheiro encontra propósito, ele deixa de ser um recurso só e ele passa a ser um instrumento de transformação. Foi isso que o Cicobi mostrou desde quando chegou no modelo cooperativista, na multiplicação do associativismo como modelo de parceria, como interação coletiva. Como é que vai ser daqui para frente? A gente falou bem sobre a questão do próprio selo Cicobi, a gente falando um pouquinho, né, aproveitando essa oportunidade, essa audiência. A nossa cooperativa deu 651 milhões, desse total, mais de 300 milhões volta para quem gerou. E volta para quem? Volta para gerar na nossa região. Nosso recurso, quem está no sistema cooperativo, quem está no Cicobi, o dinheiro circula onde, gente? O dinheiro circula na região onde nós estamos. Nosso dinheiro não vai para Brasília, vai para outro país, o dinheiro circula aqui. Essa riqueza é gerada aqui e ela é distribuída aqui. Então, parte do até pelo nosso modelo de negócio, desse total de 650 milhões, mais de 300 milhões voltam para o CPF, CNPJ. A gente tem certeza, e pelo menos a gente tem conversado muito, o modelo do sistema financeiro tem mudado muito ao longo do tempo, é uma tendência, a tecnologia veio para facilitar, para gerar custos cada vez menores, mais pessoas estando incluídas no sistema financeiro, uma inclusão financeira maior tem acontecido. O que nos deixa certo que nós teremos sucesso para o futuro é que a gente veio com uma nova geração. E essa nova geração, se a gente tiver uma boa comunicação, os princípios dessa nova geração é um princípio mais de compartilhamento. Talvez nós mais antigos, aquela questão mais individualista, a gente pouco a pouco vai tentando. E essas pessoas pensam mais, esse jovem pensa mais no coletivo e mais no momento. Então, nosso modelo de negócio é um modelo que pensa coletivo. Uma distribuição de renda mais igualitária, sempre com análise da meritocracia, mas pensando num coletivo. Então, se a gente conseguir levar uma comunicação para essa juventude, para esse jovem, que serão os futuros empresários, serão os futuros desse país, a gente vê uma boa comunicação que o jovem tem certeza absoluta que essas pessoas virão cada vez mais para o cooperativismo, mais para o associativismo, mais para um crescimento coletivo. E lógico, né, com a capacidade das pessoas, não vão conseguir chegar com essa comunicação mais adequada. Em vez de ter instituição A, ou B ou C, ou uma fintech A, B ou C, que tem milhões de clientes, tenho certeza que no futuro nós teremos milhões de associados. Porque esse modelo de negócio nosso é um modelo mais justo, é um modelo que traz mais prosperidade para a nossa região. Então, a gente a habilidade de melhorar essa comunicação, tenho certeza que o nosso sucesso futuro é ainda melhor do que foi no passado. E é interessante que você está falando, que a gente lá na nossa conversa pela manhã, estava eu e o Nailson conversando, aqui nós também conversamos sobre o assunto. A gente passou por aquela fase da pandemia, era todo mundo online, né? E a gente tem sentido muita falta, né? O Lailson falou agora, está fazendo uma volta pelas cooperativas do Cicobi, tendo uma presença maior com o pessoal. Então, isso que você fala tem muito a ver com isso, né? As pessoas estão começando a sentir falta de estarem juntas, sentir falta de se relacionarem, de construir alguma coisa junto. Eu acredito também, isso que você falou aí agora, para mim tem muito a nós trabalharmos, né? Como você falou, para que o jovem
a cada vez mais compre essa ideia, né, do associativismo, do cooperativismo, do coletivo, né, de estarmos juntos construindo alguma coisa, né? Se juntos a gente faz, é com muito mais força, né? E assim, coloquei até muita brincadeira também, porque é muito descontraído, obrigado, muita coisa séria, mas também de forma descontraída. Eu disse para você que você ia gostar. A Laí falou que os mais antigos, dos mais experientes, né? Mas o que a gente projeta também, além de olhar portfólio, que isso é sempre, a gente tem que estar atualizando, a gente está vivendo aí uma nova onda tecnológica, muitas questões relacionadas à inteligência artificial, e várias outras tecnologias que estão... Que é irreversível. Irreversível. Agora, o que eu posso dizer, olhando para a nossa estratégia de futuro, é que nós vamos utilizar a tecnologia em favor de ampliar e aumentar o nosso relacionamento. Porque finanças e educação financeira, ela não é amplamente dominada pela sociedade. E nós trabalharmos com os nossos profissionais para que eles sejam consultores, para que eles possam orientar as empresas, as pessoas, as famílias a se prepararem sempre para momentos em que elas possam ter alguma adversidade. Isso é uma gestão financeira. Então, vamos usar a tecnologia, otimizar custo, como a Laí trouxe aqui, sendo eficiente, mas com um propósito maior de orientar e dar tempo para as pessoas, para elas curtirem isso, os relacionamentos, né, os bons momentos, e que o dinheiro não seja um problema, que a educação financeira não seja o problema, e sim uma solução. Então o futuro caminha para o Sicoob cada vez mais consultivo, de orientação, com portfólio completo, uso intensivo de tecnologia, mas preocupado com o bem-estar das pessoas. E aí, isso que você falou é uma coisa que o jovem hoje está melhor, né? Sabe como guardar, sabe como aplicar, sabe? Mas nós temos uma lacuna muito grande ainda no povo, nas pessoas, que é o planejamento, que é, como a gente vê nos países lá fora, né? Se pensa pelo ano, não se pensa pelo mês nem pelo dia. Quando você fala lá fora, você fala assim, eu ganho tanto por ano, eu tenho tanto por ano. E aí você planeja a sua vida. Então, acho que esse investimento, que para mim é um investimento que o Sicoob está fazendo. Quando ele fala em educação financeira, ele está investindo num público que vai cada vez mais saber o que fazer com o seu dinheiro e ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco menos de aperto, né? Porque a gente olha, o povo normalmente está todo endividado, né? Mas se ele souber o que ele ganha e como é que ele faz com aquele dinheiro para sobrar, né, nós vamos ter mais investimento, nós vamos ter mais pessoas gastando e com menos dificuldade. Então, parabéns aí por esse trabalho que é... Você sabe que quando você começou a falar, eu ia te fazer um questionamento e veio assim, encaixou igual uma luva. E aí você está falando dessa geração que está aqui agora, que na verdade são os futuros correntistas do Sicoob. E por que não já iniciar todo esse processo dessa educação financeira? Porque é uma semeadura que vai ser feita agora para um futuro que está bem próximo. Mas eu quero fazer uma referência com relação ao empresário brasileiro. Nós conhecemos, vivemos nesse meio. Você acha que o empresário brasileiro ele ainda precisa melhorar o entendimento dele em relação a uma tomada de crédito que muitas vezes é feito para poder tapar um buraco financeiro, em relação a uma tomada de crédito para um investimento de crescimento? Nós temos, assim, muitos indicadores antecedentes. Então, a gente está falando da educação, que é uma questão básica de entender orçamento, finança, segregar, e aí a gente está falando isso da micro, pequena e média empresa, isso ocorre, a mais normal, empresa familiar ainda de um determinado porte, que até mistura ali as contas da pessoa jurídica, da pessoa física, enfim, acho que o caixa é o mesmo. Então é desde essa educação de segregar, de ter orçamento específico, de analisar cada vertical da sua atuação, cada produto que ele tem na prateleira, enfim, até quando a gente já está entrando para grandes empresas mais longas, de preparar governança, sucessão, perfeito, a próxima geração que vai entrar no negócio, os acordos de família. Então, o que a gente enxerga é que o empresário brasileiro, enfim, falar de empresário brasileiro tem de todos os tipos, mas a gente tem uma questão educacional muito forte,
e uma questão de ainda não majoritariamente o planejamento de médio e longo prazo e a preparação para a diversidade. E isso faz com que quando temos momentos como esse, momento de cenário muito turbulento, tanto geopolítico com impacto direto no dia a dia, porque se aumenta o preço da gasolina, aumenta o custo, aumenta a inflação, aumenta juros, quanto do mercado nacional, enfim, que as empresas precisam se preparar um pouco diferente. E aí a gente percebe que quem não fez o dever de casa sofre mais. Todos sofrem em momentos de adversidade, mas quem não faz o dever de casa sofre mais ou não está preparado para aproveitar as oportunidades que momentos de incertezas como esse também geram. Tem oportunidade, pode fazer investimento. Mas vem melhorando bastante a composição entre capital de giro e capital de investimento. Foi sua pergunta inicial, vem melhorando. E a gente percebe que as pessoas também, meio agro, por exemplo, tomam muito crédito de investimento, que ele gera riqueza no futuro próximo e que isso é muito bom para toda a sociedade, porque gera prosperidade, né? Onde a gente tem a economia indo bem, onde a gente tem empresas indo bem, é empregos de melhor qualidade, enfim, é renda circulando na cidade e todos saem ganhando. E na realidade, né, Adalto, se você pegar até só um complemento que nós colocou, se você pegar na grade curricular, né, do ensino brasileiro, você não pega em momento nenhum uma educação financeira. E uma educação financeira, você não importa o período, vai ser sempre útil para você. E como você colocou, o empresário brasileiro, ele é muito bom. Só que alguns, às vezes, pecam muito no modelo da gestão financeira. Às vezes, ele é muito bom no negócio. Só que aí você colocou, daqui a pouco a pessoa vai pedir um capital de giro com um prazo não adequado, na modalidade não adequada, num custo, às vezes, muito alto. E talvez isso que o Nailson colocou é um dos principais pilares nossos, na formação da nossa turma, de que na hora que a pessoa vem, nós precisamos cada vez entender mais a atividade econômica do nosso sócio, para que a gente possa, na hora que ele vem buscar alguma coisa, a gente pode ter a capacidade de orientar qual o melhor modelo, qual o melhor prazo, qual a melhor linha, para que ele possa pegar aquele recurso e aquele recurso fazer com que ele multiplique a sua riqueza e não diminua. Desculpa, Adalto. Aí isso é interessante quando você coloca, porque quando você faz isso, você está nada mais fazendo de uma coisa de bem para você mesmo. Perfeito, mas é isso mesmo. Porque se eu mantenho, eu falo sempre isso na nossa empresa, se eu mantenho o meu cliente bem, ele vai continuar gastando comigo. Retorna. Então eu ajudo ele a melhorar os seus negócios, ajudo ele a ter uma condição melhor, ajudo ele a crescer com a família dele, e em consequência disso nós estamos construindo tudo junto. E é tão verdadeiro que, por exemplo, quando um associado tem um insucesso, a gente sente, eu, por exemplo, me sinto muito mal, porque às vezes para a cooperativa um negócio, a gente tem outros aqui, não vai atrapalhar, mas aquilo ali é a vida dele. E a gente, até para tentar diminuir isso ao longo do tempo, nós temos alguns projetos sociais importantes. Um que eu sou apaixonado Financia nas Escolas. Nós temos assim, talvez a gente não vai aprofundar, mas assim, a gente temos feito educação financeira nas escolas de milhares e milhares de crianças. E eu tenho certeza que isso vai contribuir para essas pessoas ao longo da sua vida. Como pessoas, como empresários, como cidadãos. Como filho. Exatamente. Que então, o pai dele talvez não tenha esse conhecimento. Então assim, e a gente, não só nossa cooperativa, mas o sistema cooperativo do Espírito Santo tem feito muito forte isso. E às vezes a gente tem algumas oportunidades nos aspectos políticos, está conversando, nós precisamos botar nos currículos escolares educação financeira. Com certeza. Não tenho dúvida nenhuma que isso vai fazer uma diferença muito grande para o país ao longo do tempo. Fala onde é que eu assino embaixo com você. Olha, eu disse para vocês que o papo ia render. Não, aqui, aí o Nailson... E você sabe que a gente dá para fazer. Tempo, né? Vou nem falar para ele quanto tempo a gente já está aqui conversando. Até porque, tá, ele tem uma agenda grande ainda. Tem. Mas olha, a gente, em respeito às agendas, tá, que todos nós temos, a gente vai começar a conduzir agora para um fechamento. E eu vou colocar aqui uma provocação para os dois. Cicobi daqui 10 anos. Nós estamos com um plano de expansão física e digital. Então a gente tem no nosso mapa de trabalho ainda ter presença física em muitos locais.
A Laí falou no início aqui das novas estruturas aqui na cidade, né, nos 2 bairros, estruturas próprias, mas nós teremos, e também no digital. E eu vejo assim, o crescimento ele é fantástico nos números de cooperados. Todos os meses o volume de cooperados que entram na rede, os índices de satisfação de atendimento e a atualização tecnológica e de relacionamento que nós estamos passando. Quando eu falo tecnológico, é a adaptação para esse novo momento, e de pessoas é a orientação também. Tem um autor que falou num livro, o nome do livro é Obrigado pelo Atraso, é de um jornalista americano. Ele trouxe a IA, ele trouxe um conceito de, além da inteligência artificial, ele trouxe da inteligência assistencial. Então, muitas pessoas podem ficar fora do processo por não capacitação para utilizar as ferramentas. Certo. Essa é uma delas que está muito em voga, por isso nós estamos citando ela, mas tem várias outras ferramentas tecnológicas. E nós queremos ser essa instituição que vai ajudar, né, especialmente aí as pessoas que lidam com finanças, né, as empresas, as famílias, a entender esse novo momento e trabalhar com um portfólio cada vez mais atualizado de soluções financeiras com orientação. Então, daqui a 10 anos, a gente espera continuar um place relativamente grande dentro do mercado, crescer ainda mais. Estou colocando aqui em Colatina, nós temos mais de 30% de share de mercado hoje, né? Então, a gente chega num momento, mas tem muitos lugares que o Cicobi ainda não chegou com tanta força. E a gente espera que em 10 anos a gente esteja aqui entregando soluções. A forma de entregar pode mudar, mas os valores não. Os valores vão ser os mesmos que foram os que o Cicobi foi fundado lá em 89, no final da década de 80, e que a gente preserva até hoje. As evoluções acontecem, a tecnologia ela se transforma, mas os valores precisam ser consolidados, porque é a base. Falando um pouquinho mais diretamente, né, em relação daqui a 10 anos, eu acho que o Cicobi, se ele continuar sendo cada vez mais relevante na vida das pessoas, não tenho dúvida nenhuma que daqui a 10 anos nós seremos uma instituição ainda mais forte. Nós temos crescido patrimonialmente falando, então estrutura econômica muito consolidada, mas nós esperamos fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. Mais forte, mais presente, né? Exatamente. Então eu tenho certeza que nós, daqui a 10 anos, seremos ainda mais relevantes na vida das pessoas. Deixa eu só, para a gente ir fechando agora, da Daltei você vai conduzir, eu queria só escutar o Nailson com relação ao associativismo e a sua passagem pelo Espírito Santo em Ação. Para nós, enquanto a CEDIC, né, o Cicobi é nosso parceiro, é nosso mantenedor, mas para que as pessoas conheçam, acho que o Alain falou muito bem, eu acho que a gente vai precisar de um outro podcast para a gente conversar. A sua passagem pelo Espírito Santo em Ação, ontem no Palácio foi a entrega do planejamento ES 500 anos, é a terceira versão, né, do 2025, e fala da sua experiência, né, um tempo já está estourado daquele que a gente marcou. Fala da sua experiência e para que as pessoas também escutem o que é isso, né? Porque aí eu acho que vou pegar a ideia do Laí e vamos trazer você só para a gente falar só sobre o Espírito Santo em Ação e passar, talvez trazendo até o presidente junto. Isso, trazer o Fernando, que vem fazendo um trabalho fantástico, Fernando Saliba e todos os colegas de diretoria, todos os executivos ou empresários que doam o seu tempo, como você falou muito bem. Eu estive lá sim por 9 anos como voluntário, 3 anos diretor vogal, 3 anos diretor de gestão e os últimos 3 anos até julho do ano passado como diretor-presidente. Vários projetos significativos, mas o que você citou, né, ontem foi a primeira reunião da Assembleia de Governança do ES 500 anos, que é o terceiro planejamento de Estado, pautas que perpassam governos, mas pautas muito atuais, né? Ele é dividido em 5 missões. Enfim, o que eu quero trazer é que a sociedade precisa se organizar para isso. O Espírito Santo em Ação não é sozinho. Fórum de federações, de entidades federações, várias entidades. Hoje, você percebeu ontem, né, Liemar? São mais de 80 entidades que são signatárias do Conselho de Governança. Existe uma lei estadual que organiza o formato de governança e existe o diálogo permanente com as autoridades públicas atuais, e também aqueles que participam do pleito. Como eu falei, apartidário,
Então, aqueles que estiverem representando a população capixaba precisam dialogar com documentos como esse, que são documentos que dão uma previsibilidade e uma continuidade a projetos que são bons, que melhoraram. Então, tem vários projetos ali, aí eu finalizo aqui rapidamente com as 5 missões. A primeira a gente fala de diversificação econômica, na segunda missão do Pronesc 500 anos a gente fala de polo de competências, nós estamos falando muito de educação. Na terceira a gente fala do cuidado integral, que a gente tem a insegurança, saúde, mas a gente tem também como lidar com 5, 6 gerações, né? Graças a Deus a expectativa de vida subiu, o Espírito Santo é o estado que está bem colocado na expectativa de vida. Na quarta missão a gente fala da regeneratividade dos biomas, ou seja, falando do ambiental. E por fim a gente fala do estado cada vez mais ágil e inteligente, usar as tecnologias para reduzir custo e aumentar a qualidade do serviço para a população. São várias iniciativas, são mais de 100 iniciativas priorizadas e que a gente gostaria de dialogar tanto no nível estadual quanto no nível municipal e também influenciar o Brasil para que ele possa ter um caminho. E a sociedade pode fazer isso, o Espírito Santo em ação, repito, é um dos atores. São muitos atores, feito a muitas mãos, a CEDIC participou ativamente. Então, podemos falar mais sobre isso, mas Fernando Saliba, atual presidente, toda a sua diretoria pode vir aqui, nossos executivos do movimento. Mas para mim finalizar a minha parte, que eu sei que a gente já está no tempo estourado, é parabenizar os 30 anos da CEDIC, vocês estão em período de comemoração. A gente sabe que em 30 anos a gente tem momentos de maiores entregas, momentos de algumas oscilações, é muito natural nas associações, mas desejar assim muito sucesso e que as propostas de vocês, construídas coletivamente, possam encontrar lugar fértil para poder ser aplicadas e, eu volto a falar, transformar a realidade de muitas pessoas. Eu só pegar um pedacinho aqui, e eu vi ontem que achei muito interessante, a Associação das APAES, a associação que o Robson representa, Fundais. Rapaz, Defensoria Pública. Então é interessante a sociedade conhecer isso aí. Se vocês quiserem conhecer, www.es500anos.com.br. Entrem, conheçam o projeto, conheçam o trabalho. A sociedade precisa conhecer disso, o Espírito Santo precisa conhecer isso para dar valor ao trabalho que se faz em associações como o Espírito Santo em Ação, fez muito bem junto ao governo do estado e vem fazendo. Nailson começou esse projeto, essa atualização, né? Passou para o Fernando Saliba, que ontem nós tivemos a reunião que foi muito boa. Foi assim, é um momento que a sociedade precisa conhecer e participar cada vez mais do associativismo. Obrigado, Deus. Obrigado aí pela vinda, pela sua... esse tempo seu e do nosso amigo Alair aqui, e espero que a gente possa fazer mais coisas, né? E ter mais momentos como esse aqui, que é aquilo que a gente começou falando com você, aqui é descontração, aqui te brinca, mas fala sério. Obrigado pelo convite. Bom, eu vou deixar agora as últimas palavras com vocês, tá? Só fazendo um fortalecimento aqui a relação da imagem do atual presidente, Fernando Saliba. Eu conheço Fernando há quase 20 anos. E Fernando, como empresário, como executivo de empresa, como sempre foi, é um visionário, é um empreendedor de primeira linha, mas, como nós estamos falando de valores, é um ser humano de uma qualidade ímpar como poucos. E a gente vai ter oportunidade de trazer o Fernando aqui para poder conversar com a gente, para você também ficar conhecendo quem é hoje o sucessor desse privilégio que nós tivemos hoje aqui de ouvir falar Nailson e também você, Alair, tá? Por favor, fiquem à vontade. Para finalizar, primeiro agradecer a CEDIC, desde o nosso início aqui, de ter nos abraçado, e conte sempre com a nossa instituição, né, nos projetos societários importantes. Estamos sempre de braços dados para que a gente possa fazer diferença na vida das pessoas. Muito obrigado. Excelente. Mais uma vez, parabéns pelos 30 anos, e a prosperidade a gente constrói com as decisões que a gente toma hoje. Então, isso é muito importante, e que a gente possa escolher, né, ter as melhores escolhas para construir um futuro melhor para a sociedade, para as empresas e para todas as nossas famílias. Você sabe que eu gosto muito dessa palavra, prosperidade.
E para tudo aquilo que você afirma, você sempre atrai para perto de você. Então, que possamos todos sentir que a prosperidade está sempre presente entre nós. E para você que nos acompanhou até agora, a nossa gratidão. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse episódio. Com certeza, muitos vão poder se inspirar em tudo que foi falado, em tudo que foi debatido, dos depoimentos e das histórias que nós tivemos aqui com essas duas pessoas fantásticas e que passam a fazer a partir de hoje presença dentro desse universo do podcast da CEDIC, que tem como meta sempre trazer o melhor para você. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.